Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por essa oportunidade e liberdade que temos para te cultuar. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que nós não somos capazes de te adorar como o Senhor merece e nem de compreender a tua palavra como o Senhor deseja. Por isso, pedimos a capacitação do teu Santo Espírito, faça compreender e praticar cada palavra que será estudada hoje aqui. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Irmãos, convido todos para abrirmos juntos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, em Salmo 112, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Leiamos juntos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. De todos um homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Nesse momento eu convido todos para louvar o nosso Deus com o ministério de louvor, e logo após teremos a palavra de Deus ministrada pelo pastor Lindomar. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça, posso confiar, correr para ti, em ti descansar. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça, posso confiar, correr para ti, em ti descansar. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio.
esconderei debaixo da sombra de tuas asas. Eu me refugiarei e eu correrei para ti. Em teus braços me esconderei debaixo da sombra de tuas asas. Eu me refugiarei, tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio.
circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Acima dos impossíveis eu sei que meu Deus é fiel. Meus irmãos, boa noite. Bom, né? Estamos juntos novamente, depois de uma semana de lutas, né? Os irmãos com as suas responsabilidades, os seus desafios, mas é bom estarmos nessa noite diante do nosso Deus, bondoso, gracioso, e com o propósito de ouvirmos sua palavra, né? Palavra que sempre é oportuna, que sempre nos auxilia, que sempre nos ajuda. Palavra que traz vida, né? Que vai infundindo dentro de nós a vida de Deus. Porque eis o sentido da salvação. É Deus infundindo dentro de nós da sua felicidade e bem-aventurança. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nossas meditações do livro de Romanos. Quero convidar você para abrirmos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Nós iremos ler do versículo 5 até o verso 8. Tá bom? Romanos, capítulo 8, do verso 5 até o verso 8. Leamos a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até aqui, que Deus abençoe o nosso coração, nossa mente, com sua palavra. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Espírito de Deus, te agradecemos pela semana, te agradecemos por mais essa oportunidade. E rogamos que a tua palavra encontre lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Nós não somos como os demais homens que não têm esperança, que não têm muitas vezes onde encontrar alegria. Ou melhor, na maioria das vezes não sabem que tu és o segredo da paz, que tu és o segredo da vida plena, que tu és o segredo da alegria, tu és o segredo da tranquilidade, tu és o segredo de uma vida de sentido, de significado. Fala a nós, Pai, nós te pedimos que através da tua palavra o Senhor crie realidades espirituais dentro de nós. Por amor do teu nome nós oramos. Amém. Queridos, algo que eu não fiz e que eu quero fazer nessa noite é apresentar aos irmãos 7 razões porque eu acredito que Romanos capítulo 8 é o maior capítulo da Bíblia. Deveria ter feito isso antes, né? Mas ainda tenho tempo. Anote e guarde essas verdades preciosas em seu coração. Primeiro, não há outro capítulo que lide mais profunda ou plenamente com a decadência do universo físico e como ele chegou a essa condição
e o que acontecerá com ele na glorificação do Espírito de Deus. Não há capítulo que expressa, em segundo lugar, com mais clareza o poder infalível, a inquebrável ligação entre nossa predestinação e nossa glorificação. Romanos 8, 29 ao 30. Terceiro, não há nenhum outro capítulo que combina a intercessão do Espírito em nós com a intercessão do Filho por nós, no serviço do amor infalível de Deus Pai sobre nós. Quarto, não há capítulo que mais explicitamente e repetidamente justapõe os horrores necessários de nosso sofrimento e a grandeza assegurada de nossa glória, que se move com força através do sofrimento num crescente de esperança inabalável no amor de Deus. Romanos 8, 18 ao 39. Quinta razão, porque o livro de Romanos é considerado o melhor, capítulo 8, o maior capítulo da Bíblia. Não há capítulo que lide mais diretamente, eternamente, com nossa luta para sabermos que nós somos filhos de Deus, para nos apresentar o testemunho do Espírito Santo. Romanos 8, do verso 9 ao 17, do verso 35 ao 39. Sexto, não há capítulo com uma litania mais assegurada de privilégios, segurança e garantias para nos manter firmes no amor de Deus. Aqui, imbatível. Sétimo lugar, não há nenhum outro capítulo que muitas verdades gloriosas são condensadas para nos ajudar a obedecer um único mandamento: viva pelo Espírito e não na carne. E assim cumprireis toda a lei, isto é, o amor. Romanos 8, do 4 ao 17. Meus irmãos, existem três maneiras errôneas de viver a vida cristã: por regras. Essa primeira maneira de tentar viver a vida cristã é defeituosa, porque ela não cumpre a justiça de Deus em nós. Faça isso, não faça aquilo. Faça isto ou isto, mas não faça isto ou aquilo. Há muitas pessoas cuja visão da vida cristã é apenas uma lista de prós e contras. Para alguns é simplesmente a lei do Antigo Testamento aquecida e trazida para a igreja cristã. O problema de viver de acordo com as regras é que isso pode levar ao legalismo. Você já deve ter se deparado com cristãos legalistas. São pessoas feias, e eu digo no sentido mesmo espiritual. São pessoas sombrias, sorumbáticas, melancólicas, vivem o tempo todo, parece que sob uma nuvem escura, soltando trovões sobre a cabeça. A pessoa não tem alegria, é uma vida triste. Para mim, uma pessoa que vive sob regras é uma pessoa que ainda não entendeu o cerne do Evangelho. Porque o Evangelho nos capacita a viver com uma consciência cheia da palavra de Deus que é viva e que nos possibilita liberdade. Não viver como outrora nós vivíamos, né? Sob a tutela do aio, né? E tem gente que não sabe viver através da liberdade que a graça nos confere. A vida cristã dela se limita a isto ou aquilo, a regras, toque, não toque, pega, não pega,
escuta ou não escuta, mas não é uma vida que espelha, que externaliza a liberdade que Cristo nos confere, nos conferiu. Há uma outra maneira errada de viver a vida cristã. Você pode viver a vida cristã de acordo com uma fórmula. Todos nós ouvimos as fórmulas. 3 etapas para responder a oração, 4 chaves para a vitória cristã, 5 maneiras pelas quais você pode andar no Espírito. 3 maneiras, 4 maneiras, 5 maneiras. As livrarias estão cheias de fórmulas, que de alguma forma tentam nos ajudar ou atrapalhar a nossa vida, porque tentam nos passar fórmulas, sabe? Tipo como um passe de mágica, você age assim e tal, e sua vida cristã vai melhorar, você vai viver uma vida cristã mais plena, mais feliz, mais alegre. O problema com a vida cristã formal é que ela pode produzir um cristianismo mecânico. Então quem vive uma vida cristã cheia baseado só em fórmula, tentando encontrar uma fórmula, tipo uma fórmula mágica para dar sentido à sua vida, para dar alegria à sua vida. É uma forma bastante equivocada e errada de tentar viver a vida cristã. Nós não baseamos a nossa vida em fórmulas. Mas existe uma terceira forma errônea de tentar viver a vida cristã. É tentar viver a vida por uma experiência, sempre ter experiência. Eu, como um pastor reformado e que amo os puritanos, homens que viveram tão intensamente a fé, homens que o evangelho era algo experimental ou experiencial, não era algo apenas da mente, do intelecto, mas algo que estava entranhado, no coração. Eles tinham uma vivência com Deus muito sincera, honesta, profunda. Eu sei que nós devemos ser experienciais na maneira como nós vivemos a nossa fé, mas há também aí um risco, aí um problema, né? Algumas pessoas vivem a vida cristã buscando sempre uma nova experiência. Com isso quer dizer buscando uma experiência emocional comovente, né? Lembra dos cristãos que gostavam de ir pro monte? Teve uma modinha no Brasil. Vamos pro monte para a gente ter uma experiência extraterrestre. Uma experiência que nos possibilite melhorar na nossa vida cristã. É uma experiência comovente, que muda a vida, que nos dê vitória, que nos faça, descobrir tipo o pulo do gato. E há apenas um problema com isso. A experiência não dura. Se você tentar viver de acordo com a experiência, deles tirar da vida cristã por completo, ou estará em uma montanha-russa emocional. Tem cristão que é assim o tempo todo. Ele vive o tempo todo oscilando, ele vive o tempo todo nessa montanha-russa emocional. Tem dias que ele está bem, tem dias que ele não está bem. Parece que nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu falei na nossa primeira reflexão, situando os irmãos no contexto da carta como um todo, e o contexto imediato, falando de Romanos capítulo 7, que há uma luta, sim, há uma luta, mas por trás dessa luta existem verdades centrais que nos capacita a viver a nossa vida cristã, mesmo em meio às lutas,
certos de que nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós não estamos mais como escravos fugitivos. Nós não estamos mais vivendo a nossa vida como alguém que está devendo, que cometeu crime e que vive de cidade em cidade, por assim dizer, fugindo de uma autoridade, de alguém que vive o tempo todo se escondendo, tentando... Irmãos, é fato que nós, enquanto estivermos nesse mundo, devemos lutar, porque essa luta ela é uma evidência de que nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. E o monarca, o nosso antigo monarca, que é o pecado, foi destronado do nosso coração. Ele não está mais no controle, ou pelo menos não deveria estar no controle da nossa vida. Nós não deveríamos mais servir ao pecado com o nosso corpo, com os nossos olhos, com os nossos membros, com a nossa mente, com os nossos órgãos, como soldados a serviço de um monarca déspota, ruim, e que, sabe, o que está por trás da sua direção, do seu governo, do seu discurso de autonomia, de emancipação, de liberdade. O fim, na verdade, é morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, Paulo apresenta no capítulo 6 aqui que o pecado é como um monarca, que se assenhoreia, né? Que é senhor da vida do homem, que está no trono do seu coração e que de lá determina tudo, né? Os desejos lhe obedecem. Mas por outro lado, nós não podemos viver a nossa vida cristã procurando sempre uma nova experiência, né? Para nos dar aquela sensação, sabe, de segurança, de salvação. Como eu disse, nós somos cristãos de mente e coração, que nós não nos relacionamos com um conjunto de verdades, de doutrinas, nós nos relacionamos com uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus, o Pai, não é uma energia, não é uma força impessoal, é uma pessoa. Nós devemos nutrir no nosso coração um desejo para se relacionar com essa pessoa todos os dias. Mas se nós basearmos a relação com Ele, né, simplesmente no que nós estamos sentindo, nós iremos encontrar dificuldades, porque tem dias que nós não gostamos de nós mesmos, então nós não podemos basear a nossa relação com Deus no que nós estamos sentindo, porque as nossas emoções oscilam muito. Então, no dia que você estiver se sentindo mais ou menos bem, você vai se sentir no céu. No dia que você estiver se sentindo mais ou menos mal, você vai se sentir no inferno. E vive nessa gangorra o tempo todo, emocional, espiritual. Não tem algo assim, sabe? Inabalável, algo firme, uma rocha, sabe? Um fundamento de verdades que faz com que você viva nesse mundo como alguém que não se abala mais por nada, porque você já chegou onde a sua alma deve encontrar descanso definitivo. E eu gostaria que nós atentássemos aqui no nosso texto para a linha argumentativa de Paulo. Lembrando que Paulo, ele diz que Deus condenou o pecado na carne. Nós afirmamos isso, né? Que nós vivemos agora, conforme diz o versículo 2, influenciados, habitados pelo Espírito Santo de Deus. E também Paulo diz aqui que Deus, Ele fez isso, né, nos dando uma nova vida, enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa, né? Conforme diz o nosso versículo aqui, o versículo 3, ele também nos diz que a lei não foi capaz de fazer isso.
A lei nos ordenava o que tinha que ser feito, mas ela nos deu a capacidade para realizar aquilo. Eis a diferença aí, tanto no sentido qualitativo, né, entre nós e a maioria dos cristãos do Antigo Testamento. É que lá todos não tinham dentro deles o Espírito que capacitava eles a obedecer à vontade de Deus. E no versículo 4, o objetivo de Paulo é mostrar que aquilo que a lei exigia, né, seja cumprido em nós. E no final do versículo 4 aqui, se você atentar, ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a nossa vida, no momento que nós aceitamos a Cristo, a nossa vida já deve andar em descompasso com a vida das pessoas que nunca experimentaram o novo nascimento, que nunca experimentaram a nova vida que Deus nos concede através do seu Espírito. Então, ele diz que o modo como essa lei é cumprida em nós é que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que a exigência da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós não nos desvencilhamos da lei, ou nós estamos... Agora, a partir do momento que nós passamos a viver em Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós fomos desobrigados de viver a lei. Não. A lei é boa, é perfeita. Ela expressa o caráter santo de Deus. Mas nós não estamos mais, como outrora, buscando satisfazer a justiça de Deus, tentando alcançar isso com as nossas próprias forças, porque nós não vamos conseguir. Paulo já mostrou isso, que nós não vamos conseguir. No capítulo 7 ele mostra isso. Nós não vamos conseguir nos justificar diante de Deus através dos nossos próprios esforços, nossos méritos, nossa perfeição, as nossas vitórias constantes. Todos os dias nós somos exitosos, né? Nada nos derrota, nós não temos pensamento impuro, nós não falamos mal de ninguém, nós não temos desejos impuros, nós não temos hábitos que nos entristecem. Não, queridos. A vida cristã normal e real, ela tem essa luta constante. Mas essa luta constante não é que nós não fomos aceitos ainda. Nós já fomos aceitos. Nós lutamos já dentro da condição de alguém que já foi, ou de pessoas que já foram aceitas por Deus. Porque se fosse depender de nós jamais alcançaríamos o céu, nós jamais alcançaríamos a salvação. Mas graças a Deus, porque em sua misericórdia Ele mandou seu Filho, que morreu no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, condenando o nosso pecado na sua própria carne, para que tivéssemos vida e vida de alegria. Então, queridos, vamos seguir aqui o argumento de Paulo. No versículo 5 do nosso texto, ele explica que esse caminhar de acordo com o Espírito, por causa de uma certa mentalidade espiritual por trás dele. Há uma certa mentalidade, como Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, em outras palavras, Paulo está falando aqui, esse inclinar aqui é uma inclinação da mente, uma inclinação das afeições, da vontade, do coração. Então Paulo está dizendo para que rumo ou para onde as nossas afeições, as nossas vontades estão inclinadas.
Porque ao mesmo tempo que nós temos a segurança, ao mesmo tempo Paulo aqui está mostrando dois grupos, né? Nós vamos ver mais para frente isso, mas ele está mostrando aqui dois grupos que contrastam. Um que a partir da própria vida sinaliza que é uma nova criatura, e um a partir da sua própria vida, das suas ações, dos seus atos, do que pensa, do que deseja, do que quer, se inclina para outro rumo, aponta para outras realidades. Para outras realidades. Então, a mentalidade por trás do andar, de acordo com o Espírito, é uma mentalidade voltada para a verdade e o valor das coisas do Espírito. Então, pensa naquilo que é puro, naquilo que é agradável a Deus, naquilo que é santo, naquilo que é virtuoso, naquilo que é puro. Portanto, a nossa caminhada é devida às inclinações ou à disposição de nossas mentes. Olha como é que Paulo é grandioso aqui. Olha isso. Veja que o versículo 4 ele termina dizendo que não andamos segundo a carne. E uma forma de nós expressarmos isso é a maneira como nós pensamos. O que nós pensamos, o que nós desejamos, o que está na nossa mente quando nós acordamos, né? Em aconselhamento bíblico a gente pergunta muito sobre isso, né? Meu irmão, o que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente a todo instante, a todo momento? Porque o que nós pensamos determina quem nós somos. Isso você precisa guardar essa verdade no seu coração para que você viva constantemente fazendo uma análise, um exame constantemente de quem é você, o que faz com que você levante de manhã, quais são as tuas preocupações, em que você tem colocado o seu coração, onde você busca alegria, onde você busca contentamento, onde você busca satisfação, porque isso sinaliza, essas coisas sinalizam a quem pertencemos. Então, Salomão diz lá em Provérbios que tal como o homem pensa, assim ele é. Então veja como os pensamentos nossos, eles são evidências, eles mostram quem de fato somos. Né? Para onde as nossas afeições têm nos inclinado? O que nós mais queremos todos os dias? O que mais fica martelando ali no nosso juízo? O que você fica refletindo o tempo todo, meditando o tempo todo, pensando o tempo inteiro? O que é? O que ocupa a sua mente, cristão? Nós encontramos ainda a razão pela qual a mentalidade do Espírito produz uma caminhada que cumpre a lei. E a razão pela qual a mentalidade da carne não é que a mentalidade da carne... Perdão. A razão pela qual a mentalidade do Espírito produz uma caminhada que cumpre a lei, e a razão pela qual a mentalidade da carne não é que a mentalidade da carne é a morte, e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ficou um pouco confuso, né? Deixa eu tentar aqui explicar. Cada uma dessas maneiras de nós andarmos e vivermos a nossa vida tem implicações. E implicações muito sérias na vida de um ser humano. Muito sérias. Porque uma aqui desemboca em morte. Conforme diz o versículo 6, porque o pendor da carne aqui. O pendor é uma outra palavra para inclinação. É uma palavra para mentalidade, é uma palavra para a maneira como o cristão e a pessoa que não é cristã, a pessoa que não conhece a Deus, pensam. Quais são seus valores, quais são seus princípios, o que norteia suas escolhas, o que norteia seus planos.
O que determina os seus passos todo dia? Porque uma maneira de viver, de pensar, de agir, deságua em morte. O salário do pecado é a morte. Diz aqui que é uma coisa que Paulo fala o tempo todo aqui na carta aos Romanos. Uma forma de viver vai levar em morte, uma forma de viver conduz à vida. E aqui no verso 6 a gente tem isso, porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, qual é a consequência de você viver pensando besteira? Qual é a consequência de você ficar nutrindo pensamentos na sua mente? Me lembro muito bem daquela famosa afirmação de um puritano, quando ele diz: semeie um pensamento e você vai colher um ato. Semeie um ato e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Então, não pense você que seus pensamentos não têm um peso na sua vida espiritual. O que tem ocupado a sua mente, cristão? O que tem ocupado sua mente, meu caro, meu irmão, meu jovem, meu adolescente? O que tem ficado ocupado 24 horas por dia sua mente e seu coração? Lutero costumava dizer que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Ou seja, muitas vezes é como se nós não tivéssemos controle sobre o que está dentro da nossa mente, do nosso coração. Vem mesmo pensamentos que não são consonantes com a nossa pureza, com a nossa santidade, mas nós não podemos dar trela, nós não podemos se apegar, não podemos ficar meditando, porque meditação eu entendo que tem tanto um aspecto positivo quanto negativo, né? A gente medita tanto em coisa boa quanto em coisa ruim. Então, você tem a obrigação de se manter vigilante sobre o que ocupa sua mente, seu coração, naquilo que você mais se afeiçoa. Isso é muito, muito sério aqui. E ele diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e a paz. Aqui é a mentalidade do espírito, ou seja, o espírito trabalha em nós de uma maneira tal que o que a gente tem é vida e paz. O Espírito é eficaz para moldar nossa mente e moldar nossa caminhada, porque ele está vivo dentro de nós. Ele transmite vida espiritual. Ele não fala apenas leis ou regras e nos diz para cumpri-las. Ele traz a lei e a escreve em nossos corações e cria uma vida que ama a lei, se deleita em Deus e valoriza Jesus. Então, parafraseando o argumento até agora, a gente tem a mentalidade do Espírito produz uma caminhada espiritual que cumpre a lei. Quando a gente, por exemplo, vai para o Salmo 119 e em alguns outros salmos, eu encontro ali a evidência de alguém que o Espírito estava atuando dessa maneira já lá no Antigo Testamento. Por exemplo, o autor do Salmo 119, eu vejo que ele era um homem que vivia nessa perspectiva. Ele se deleitava na lei de Deus, o seu prazer era a lei de Deus. O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, veja, vocês percebem, conseguem entender a linha de argumentação, os paralelos, como a questão da mente, como aquilo onde a gente busca alegria, onde a gente busca prazer.
nos mostram quem somos e qual é o nosso destino. Então a gente tem no versículo 7 e 8 o passo final aqui, né? Mostra por que precisamos desesperadamente, né, o versículo 7 e 8, da mentalidade do Espírito. Mentalidade do Espírito e da vida do Espírito, e porque a morte sem ela. Sem o Espírito, a vida do Espírito e a mentalidade do Espírito, estamos mortos porque somos hostis a Deus e não podemos nos submeter à sua lei. Né? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Perdão, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Irmãos, que afirmação é essa que Paulo faz aqui nesse versículo? Porque ele está dizendo que quem vive segundo os seus desejos, segundo as suas elucubrações, o que pensa, o que planeja, o que elocubra aqui na mente, é uma evidência de que se encontra em inimizade contra Deus. Lembre que Paulo está contrastando aqui esses dois tipos de pessoas. Aquele que vive segundo a mentalidade do Espírito, né, e portanto que deseja e que quer e que se afeiçoa das coisas que agrada a Deus, e aqueles que vivem sempre buscando a sua própria satisfação sem levar em conta o que Deus diz. Se vai casar, não vou levar em conta o que Deus diz. Se vai fazer uma escolha muito decisiva na vida, não quero saber o que Deus diz. Eu preciso decidir se eu vou comprar isso ou aquilo, ou sei lá, as coisas mais comuns da nossa vida. A gente precisa estar o tempo todo procurando fazer a vontade de Deus, procurando fazer aquilo que agrada ao Senhor, e a gente deve sim buscar nessa nossa preocupação, né, de agradar ao Senhor, convicções e certezas de que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, rapidamente, como andar no Espírito? Passo 1. Cumprindo a lei. E eu estou falando aqui principalmente, irmãos, quando eu falo da lei aqui, estou falando da lei moral, né? Da lei de Deus. Não estou falando de cerimônia, não estou falando de ritos, não estou falando de purificações externas, das cerimônias do Antigo Testamento, das festas. Estou pensando na lei moral de Deus. Portanto, por essa caminhada, cumprimos os requisitos da lei. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, da hostilidade à vida, à mentalidade espiritual, a uma nova caminhada de acordo com o Espírito, até o cumprimento da lei. Quão crucial é a vida e a obra sobrenaturais do Espírito de Cristo para nos tirar da incapacidade de nos submetermos, né? Agora nós vivemos, mas não em anarquismo, né, contra a vontade de Deus. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós nos deleitamos em fazer a vontade de Deus, nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós não ficamos negociando com Deus. Nós vivemos assim para o cumprimento da lei de Deus. Então, na medida em que a gente busca a plenitude do Espírito, nós somos capacitados a andar na lei. Como andar na lei? Segundo passo 2, nova caminhada de acordo com o Espírito. Nós não vivemos mais segundo os ditames do nosso antigo monarca, o pecado. As nossas escolhas, planos, pensamentos, desejos apontam agora
para um novo ser, cuja vida é pautada por sua influência. Portanto, porque temos essa mentalidade espiritual, andamos assim, vivemos assim. Nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nossa mentalidade espiritual determina a nossa caminhada. O poder do Espírito Santo de transmitir vida muda o que desejamos, o que queremos, o que sonhamos, o que pensamos, o que elucubramos, o que refletimos, quais são os pensamentos que levantou, né, da cama, logo assim que o dia amanheceu, o que vem na sua cabeça? Então, o poder do Espírito Santo transmitir vida muda o que valorizamos, o que amamos e desejamos. E como resultado, ele transforma a maneira como vivemos ou andamos. Terceiro passo, como andamos no Espírito? Como andar no Espírito? Mentalidade espiritual, versículo 5. Portanto, uma vez que a mentalidade do Espírito é o fruto e a evidência da vida do Espírito, a maneira como Deus planejou para nós andarmos e vivermos é ter uma mentalidade espiritual, não carnal. Porque às vezes parece que a nossa maneira de viver, ou melhor, a nossa maneira de pensar reflete a maneira de alguém que nunca foi regenerado, que nunca foi transformado. A maneira de pensar, de ver o mundo, de interpretar a realidade é igualzinho às pessoas que nunca foram tocadas pelo Espírito de Deus. Portanto, uma vez que a mentalidade do Espírito é fruto e a evidência da vida do Espírito, a maneira como Deus planejou para nós andarmos e vivermos é ter uma mentalidade espiritual, não carnal. De hostilidade à vida a uma mentalidade. A hostilidade da vida com Deus, ou a vida para Deus, a uma mentalidade espiritual. Quarto passo, vida do Espírito. Portanto, o pendor da carne traz a morte, né? O versículo 6. A hostilidade a Deus é o pior tipo de suicídio. A hostilidade a Deus. Tem pessoas que, na hora que vê a palavra de Deus, já cria ali um obstáculo, né? Já se posiciona, né, com dureza, né? Zangado, chateado, não quer saber, né? A pessoa já fica irritado quando vê ou escuta a palavra Deus. A pessoa ela não está nem aí, ela quer viver a vida dela do jeito dela. Não é isso que não é sob esse padrão que as pessoas vivem. Mas nós somos pautados, somos chamados a viver diferente. Vida do Espírito é a mentalidade do Espírito. E a mentalidade do Espírito é o fruto e a forma agora que nós vivemos. A vida do Espírito cria a mentalidade do Espírito e molda a mentalidade do Espírito. Precisamos ter o Espírito para vencer nossa servidão suicida de rebelião contra Deus. Então, a maneira de nós vencermos, né, esse desejo de autonomia que a gente vê hoje tão em voga nesses dias, né, as pessoas defendendo e afirmando, é pelo Espírito que nós vencemos. Sabe, muitas vezes o nosso desejinho de não submeter, de não querer fazer a vontade de Deus, é através do Espírito que nós mortificamos e que nós vivemos cada dia novidade de vida. Em quinto e último lugar, nós temos a hostilidade a Deus, versículos 7 e 8. A mentalidade da carne, a maneira como somos por natureza, como seres humanos, além de qualquer ajuda sobrenatural do Espírito de Deus, é ser hostil a Deus. Meus irmãos, é impressionante. Tem gente que acha que ela pode alcançar o céu sem o Espírito de Deus, sem que o Espírito de Deus faça morada, porque a ideia aqui, nesse texto, é do Espírito Santo habitar permanentemente na vida do cristão. Meus queridos, ainda tem gente que defende, que acha que o homem pode, por sua livre agência. Não tem como. Só através de uma intervenção de Deus na vida da pessoa, do viciado em crack, do viciado em sexo,
do político corrupto, do ladrão, do assassino. Só Deus, vindo através do seu Espírito, Ele pode interromper esse fluxo, esse ciclo, né, de uma vida de rebeldia e de uma vida de insubmissão e de insurreição contra Deus. Esse anarquismo que habita o coração do homem, cuja vida não é pautada nem influenciada pelo seu espírito. Só Deus, meus irmãos. O homem não pode agradar a Deus sem Deus. O homem só pode agradar a Deus com Deus. Eu queria concluir a minha reflexão nessa noite fazendo 3 considerações aqui, práticas. A primeira delas, a primeira coisa que sucede com o homem que se torna cristão é que se livra da intranquilidade que caracteriza a sua velha vida. Antes da conversão, você e eu vivíamos uma intranquilidade. Havia uma agitação na nossa vida que nos fazia viver uma vida o tempo todo sem paz, uma vida de inquietude. Como diz Isaías, lá no seu livro, capítulo 57, versículo 20, os ímpios são como o mar bravo que não pode aquietar, e cujas as águas lançam de si lama e lodo. Esse é o homem em pecado. Como é óbvia essa intranquilidade no mundo. Olhemos a nossa volta, irmãos. A nossa vida deve ser pautada por uma tranquilidade, porque nós já somos habitados pelo Espírito de Deus. Por isso que o salmista diz: aquietai-vos, aquietai-vos, reconhecei que Deus é Deus. Alguém já disse que no olho do furacão é sossegado, né? Tudo, né, externamente ou em volta do furacão é agitação, é desordem, é caos. Mas no olho do furacão há paz, há tranquilidade. O cristão, por assim dizer, é esse, vamos dizer, furacão, né? Que lá no nosso cerne, lá no nosso interior, o Paulo está dizendo aqui que deve existir paz. Paz por quê? Porque estamos em paz com Deus. Existe uma paz objetiva que resulta numa paz subjetiva dentro de nós. Que nós você possa viver nessa tranquilidade, porque você já chegou no porto seguro. As agitações que acometem o homem sem Deus não deve existir no seu coração, não deve existir no meu coração, porque nós já chegamos ao conhecimento de quem é o nosso Deus, quão grande Ele é, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, isso nos dá paz, tanto na obra que Ele está realizando em nós, como no seu governo. E a gente pode dizer: aquieta-te, alma, se tranquiliza, repousa, descansa, porque nós somos habitados por aquele poder que tudo move, que tudo opera, que tudo trabalha, e que não existe nada fora do controle dele, nem fora de nós, nem dentro de nós. Porque nós somos filhos, porque nós somos habitados pelo seu Espírito. Uma outra aplicação aqui, ou verdade, para a gente fechar, em segundo lugar, a vida
em pecado é uma vida de insatisfação. Aqui nos diz que a mentalidade da carne é morte, né? E eu pego essa morte aqui no sentido que a pessoa ela vive em busca de vida, mas ela encontra morte. Eu já me deparei com pessoas que elas vivem o tempo todo, você percebe nitidamente em busca de algo que dê sentido à vida delas. Você também deve trabalhar com alguém, você deve conhecer alguém que vive o tempo todo assim em busca, né? O tempo todo em busca de algo que dê sentido, que dê alegria, que dê paz, que dê satisfação plena e permanente. E nós sabemos, por experiência própria, onde que essa pessoa, que você vai encontrar essa paz, encontrar satisfação, contentamento e alegria. O que há de extraordinário na vida em pecado, da qual muitos se gabam tanto, é que ela não o satisfaz. Encontrei uma pessoa uma certa vez, no meu ambiente de trabalho, eu apresentei ela a Cristo. E era uma pessoa que apresentei Cristo a ela porque eu percebia exatamente esse desassossego. Como diz o poeta, os desejos dela eram como um caçador que nunca estava em casa. Sempre a caça, sempre a procura de algo que desse contentamento ao coração daquela moça. Mas no dia que eu apresentei ela, o meu Salvador, ela encontrou paz, ela encontrou alegria. Então você que está ainda inquieto, em busca de paz, de alegria, contentamento, satisfação, deleite, felicidade, é só através da vida que o Espírito concede, a vida que o Espírito confere, a vida que Jesus conquistou, o Pai dispensou, o Espírito aplica. É só através dele que você vai encontrar, ou da trindade do Deus Trino trabalhando na sua vida, na sua mente, no seu coração, que você vai encontrar vida plena. Porque eis algo maravilhoso, né? Deus é o fim último da nossa salvação. Nele que nós encontramos essa lista de bem-aventuranças, paz, alegria, contentamento. Mas o homem que não tem o Espírito de Deus, ele não vê nenhuma graça em ser cristão, nenhuma graça em ler a Bíblia, nenhuma graça em ler a palavra, ou em orar, em meditar na Escritura. Ele vê tudo isso como algo, sabe, sem nenhuma, sem graça, sem alegria, que não traz satisfação. E aí o Espírito Santo vem, faz a obra e nos dá a capacidade de desfrutar Deus. Em terceira aplicação aqui. Terceira coisa aqui que gostaria de terminar de forma positiva a respeito do cristão é que ele chega ao fim quando nós somos guiados pelo Espírito e vivemos pautados nessas verdades. Nessa verdade principalmente de ter uma mentalidade, né, do Espírito ou espiritual, ou que nós somos transformados pelo Espírito, ou que alcançamos pelo Espírito, é que ele chega ao fim da sua fútil busca e investigação de algo que não consegue achar. No momento em que você é achado, em um momento que o bom pastor lhe coloca sobre seus ombros e o guia ao seu aprisco e que o torna membro da sua família universal, a sua igreja, você cessa a busca incessante por algo que traz satisfação e alegria permanentes.
É isso que caracteriza a nossa vida. É isso que deve caracterizar a nossa vida com essa verdade. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Você foi encontrado, achado. Então você é agora alguém definitivamente que cessou a sua busca. E como dizia Agostinho, que Deus nos criou para Ele, e nós só encontraremos descanso para nossa alma nele, em Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor satisfaça todos os anseios mais profundos do nosso coração, do nosso ser. Que você seja, a cada dia, a cada momento, orientado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, e que a vida de Deus flua de você, como Jesus disse àquela mulher na beira do poço. Do teu coração fluirão rios de água viva. Você, cristão, é alguém por meio de quem o Espírito flui vida. Rios de água viva fluirão de ti, do teu coração. Que essa vida seja a cada dia constante no seu viver, no seu andar, nas suas escolhas, nos seus planos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado porque ela é vida, obrigado porque ela nos confirma quem somos e ela nos motiva e dá certeza de que pertencemos a ti. Abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja. Coloque em cada um de nós, Pai, a cada dia a certeza de que somos teus, que pertencemos a ti. Que possamos viver a partir dessa realidade. Que o Senhor nos dê uma semana sob os teus cuidados. Que o Senhor nos ajude a te agradar em todas as áreas, em todos os momentos da nossa existência. É o que nós te pedimos por amor do teu nome. Amém. Queridos, essa semana vamos dar início à nossa semana de oração, amanhã. E eu quero aqui desafiar você a vir à igreja, depois de um longo período sem congregarmos. Nós estamos retornando aos poucos, nós vamos retornar aos poucos às nossas atividades. Então se programa essa semana, né? Nós iremos cumprir rigorosamente as exigências, né? A distância mínima, né? De um para com o outro dentro do templo, o uso de máscaras. Eu quero pedir que nós vamos evitar aglomeração. O culto terminou, nós já vamos para as nossas casas. Não tem como a gente ficar com aquela conversa boa, por enquanto não tem como, irmãos. E se ficar, tem que ser de máscara, ok? Evitar o ajuntamento. Nós não teremos, meus irmãos, aquela merendinha no fim, né? Ali, não, por enquanto não tem como, meus queridos. Tá bom? Nós vamos nos satisfazer mesmo na comunhão, de olhar à distância uns dos outros, né? E nos satisfazermos com a nossa comunhão com Deus. Claro, olhando para o outro ali, ouvindo, né? E partilhando ali dos nossos fardos, das nossas necessidades uns com os outros. Tá? Então amanhã quero convidar você, se planeje, se você, né, não deseja ou não tem plano, não pode ir durante toda a semana, mas se planeje para ir um dia ou dois. Mas precisamos orar, meus queridos irmãos, orar uns pelos outros. Meus irmãos, são muitas as nossas necessidades como igreja, como nação, como família, como cristãos. Não podemos cessar de orar. Ok? Um grande abraço. Que a paz de Cristo seja o árbitro em cada coração. Amém.